Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, né, sobre logaritmo. Na aula passada a gente terminou falando de equações exponenciais que não tinham a mesma base. Aí a gente resolvia essas equações exponenciais de logaritmos e também começamos a resolver equações logarítmicas, né? Aí a gente viu o primeiro tipo, o segundo tipo. Agora a gente vai começar um outro tipo que é chamado de incógnita auxiliar. É aquela ideia da gente fazer tipo uma mudança de variável, tá? De acordo com a equação, a gente consegue às vezes identificar se é preciso fazer ou não essa mudança de variável. Por exemplo, olha só essa aqui, ó. Log ao quadrado de x na base 2 menos log de x na base 2 igual a 2. Eu quero descobrir quem que é meu valor de x que satisfaça essa equação. Bom, toda vez que aparece alguma coisa ao quadrado assim numa equação, já induz a gente pensar o quê? Na equação do segundo grau, né? Porque a nossa variável aqui, quem que é? É log de x na base 2. Então o que eu penso? Olha, log de x na base 2 ao quadrado, log de x na base 2 igual a 2. Qual que é a ideia? Fazer uma substituição. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar y de log de x na base 2 e vamos substituir. Então vai ficar y ao quadrado menos y igual a 2. Somando menos 2 dos dois lados dessa equação, então vai ficar y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Ou seja, aqui é uma equação do segundo grau na variável y. Como que a gente resolve? A fórmula de básica, y é igual a menos b, então que é menos 1 que dá 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9. Lembrando, delta, quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o nosso y é quem? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. O a é o cara que multiplica o y ao quadrado, o b é o cara que multiplica o y e o c é a nossa constante, que é menos 2 nesse caso. Então y vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 2. Raiz de 9 é 3, então fica 1 mais 3 é 4 dividido por 2 é 2. Ou 1 menos 3, né, porque aí você usa uma vez para um mais, uma vez um menos. 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então essas aqui são as nossas soluções para o y. Só que eu quero saber o valor de x, então eu volto. Como y é igual ao log de x na base 2, então log de x na base 2 é 2, ou log de x na base 2 é menos 1. Se log de x na base 2 for 2, significa que x é igual a quanto? 2 ao quadrado, lembra? Log de a na base b é igual a, sei lá, a c, sem somente c acontecer o quê? Qual que é a pergunta? b elevado a c é igual a a. Lembra? Quando você tinha... A pergunta é b elevado a quem que vai dar a? Nesse caso aqui, ó, o a é o x, o b é o 2 e o c é o 2. Então fica x é igual a quem? 2 ao quadrado, que é 4. Essa aqui também é aquela equação do segundo tipo, né? Equação logarítmica do segundo tipo. Log de x na base 2 é igual a menos 1. Implica que x é igual a 2 elevado a menos 1, que é meio. 2 elevado a menos 1 é meio. Então a solução é meio ou 1/4. Vamos fazer um outro exemplo. Ó. 2 mais log de x na base 3 dividido por log de x na base 3, mais log de x na base 3 dividido por 1, mais log de x na base 3 igual a 2. Tá. Vamos substituir, vamos chamar o y de log de x na base 3. Então vai ficar 2 mais y dividido por y, mais y dividido por 1 mais y igual a 2. Olha só, aqui eu tenho uma soma de fração, então eu tenho que achar o quê? O mínimo múltiplo comum entre 1 mais y e 1. Como que você faz isso para achar? No caso, não precisa ser o mínimo, basta você achar o quê? Um múltiplo comum. Para você achar um múltiplo comum, você faz o quê? Você multiplica todos os denominadores. É como se você multiplicasse y vezes 1 mais y vezes 1. E você coloca, então isso aqui vai ser um denominador comum para essa equação. Então vai lá, y vezes 1 mais y dividido por y. Quando você pega esse cara e divide por y, você vai cortar esse y e esse y. Só vai sobrar quem? 1 mais y. Aí 1 mais y vezes o numerador, que está aqui. Agora você pega esse cara, que é o denominador, lembra? Divide por esse, então esse cara dividido por esse vai dar y vezes y. Agora, y vezes 1 mais y dividido por 1 dá y vezes 1 mais y vezes
2. Agora, como aqui eu tenho uma equação onde eu tenho o mesmo denominador aqui, eu posso cancelar. E agora vamos resolver aqui em cima. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes y, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes y, y vezes 2, 2y, 2y mais y, 3y. Y vezes y ao quadrado. Agora vem aqui de novo, y vezes y ao quadrado. Y vezes 1, y vezes 2, 2y. Y vezes y ao quadrado. Vezes 2, 2y ao quadrado. Agora observa aqui, ó, y ao quadrado mais y ao quadrado dá 2y ao quadrado. Cancela com esse 2y ao quadrado. Esse 2y passa para o outro lado, passar negativo, então fica 3y menos 2y é igual, o 2 que está positivo, eu somo menos 2 dos dois lados, fica menos 2. Então 3y menos 2y, y igual a menos 2. Resolvi o exercício? Não. Por quê? Porque eu quero saber o valor de x, então eu volto. Como y é igual ao log de x na base 3, implica que log de x na base 3 é menos 2. Ou seja, x é igual a 3 elevado a menos 2, que é 1 nono. Então, minha solução é 1 nono. Agora vamos ver inequações, tanto inequações exponenciais, né, e inequações logarítmicas. Inequações exponenciais a gente já viu anteriormente, só que quando tinha a mesma base. Agora a gente vai tentar resolver inequações exponenciais com base diferente. Então, inequações desse tipo, ó, 3 elevado a x maior do que 2. Observa que naqueles casos anteriores, o que a gente tentava fazer? Transformar tudo na mesma base. Agora, a gente não tem a mesma base, só que a gente vai usar o quê? Os logaritmos para resolver esse tipo de inequação. Então, pessoal, é muito importante, caso vocês esqueçam, como resolver, por exemplo, inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Caso vocês esqueçam esses conceitos, vão dando uma pesquisada sempre, tá? E qualquer coisa vocês vão me perguntando durante a aula. Então vamos lá. Vamos considerar a elevado a x maior do que zero. A gente sempre está tomando o quê? Potenciação positiva, porque a nossa base da potenciação ela é maior do que zero. Vamos pegar um b positivo. E o c, que vai ser a nossa base do logaritmo entre 0, maior do que 0 e diferente de 1. Então lembra, a base pode ser positiva e negativa. É muito importante para resolver inequações logarítmicas e inequações exponenciais lembrar do gráfico. Então sempre vejam no gráfico, quando a base do logaritmo é positiva, maior do que 1, o que acontece com o gráfico? Quando a base está entre 0 e 1, o que acontece com o gráfico? Lembra, né? Você tinha lá, entre 0 e 1, né? Do logaritmo, o que acontecia? Cortava aqui no 1. Entre a base entre 0 e 1. Quando você pegava a base menor do que 1, fazia esse negócio. Então, lembra sempre. Beleza. Para resolver esse tipo de equações, vamos considerar dois casos. A elevado a x maior do que b implica que log de a elevado a x na base c vai ser maior do que log de b na base c, se você pegar uma base maior do que 1. Lembra, quando você tem uma igualdade, uma desigualdade, se você considera uma base maior do que 1, o que acontece com o sinal da desigualdade? Mantém. Então, ó, se você tiver isso aqui e pegar uma base maior do que 1, você mantém o sinal da desigualdade. Se você pegar agora uma base entre 0 e 1, você inverte o sinal da desigualdade. Mas tanto essa solução quanto essa vai ser a mesma. A única coisa que vai ser diferente é o quê? O modo que você vai montar. Agora, olha só, a elevado a x menor do que b. Mesma coisa. Se eu pegar uma base maior do que 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? Ó, mantém. Se eu pegar uma base entre 0 e 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? Fica diferente. Vamos fazer esse exemplo. Ó, 3 elevado a x maior do que 2. Eu quero descobrir o valor de x. Então, eu quero descobrir o valor de x. Vamos pegar primeiro uma base maior do que 1. Certo? Vamos pegar uma base maior do que 1. Então, vamos lá. 3 elevado a x maior do que 2. Vou pegar a base 3. Poderia pegar qualquer outra base, tá? Não tem problema. Depois façam como exemplo, peguem uma outra base. Então, ó, como exercício, escolham outra base maior do que 1. Pode ser 4.
Pega a base 4 e vocês vão verificar que dá a mesma coisa. Então vamos lá. Então eu peguei a base 3. Se eu peguei a base 3, a base é maior do que 1. Então o que eu faço com o sinal dessa desigualdade? Eu mantenho. Então fica log de 3 elevado a x na base 3 maior do que log de 2 na base 3. Não é? Por quê? Porque eu peguei uma base maior do que 1. Usando propriedade de logaritmo, logaritmo da potência vai ser o que? X vezes log de 3 na base 3 maior do que log de 2 na base 3. Aqui tanto faz, pessoal. Eu poderia pegar esse log de 3 na base 3 e passar dividindo. Então, multiplicando ele passa dividindo. E usa a propriedade de mudança de base. Aí eu desculpo. Ou, log de 3 na base 3 é 1. Então fica x vezes 1, que é x, maior do que log de 2 na base 3. Portanto, a solução é todos os reais, tal que x maior do que log de 2 na base 3. Segundo caso, vamos pegar uma base entre 0 e 1. Tá? Novamente aqui eu peguei 1/3. Vocês podem pegar 1/5, 1/6. Depois façam novamente um outro exemplo com uma outra base. Então vamos lá, vou pegar a base 1/3. Se eu tenho 3 elevado a x maior do que 2 e eu peguei uma base 1/3, eu vou usar esse caso aqui. Usando esse caso, o que acontece? Eu inverto o sinal da desigualdade. Então fica log de 3 elevado a x na base 1/3 menor do que log de 2 na base 1/3. Usando a propriedade de potenciação, x vezes log de 3 na base 1/3 menor do que log de 2 1/3. Aqui, pessoal, olha só o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que inverter o sinal. Por quê? Porque log de 3 na base 1/3 e log de 2 na base 1/3, eles são negativos. Lembra, pessoal, quando você constrói o gráfico, de um logaritmo de base entre 0 e 1, como que era o gráfico? Cortava aqui no 1, né? Quando você pegava valores para x maiores do que 1, a minha função era negativa. Como eu estou pegando x igual a 3 e x igual a 2, a minha função vai estar aqui, ó. Ela é negativa. Então, se você tem uma desigualdade com sinal negativo, eu já comentei isso na aula passada, tipo alguma coisa assim, ó, por exemplo. Menos 3x menor do que menos 2. O que você faz quando você faz esse menos 3? Você vai ter que inverter o sinal. X é maior, você multiplica tudo por menos 1, x é maior do que 2/3, porque aí fica o quê? Positivo. Então aqui, ó, x vezes log de 3 na base 1/3 menor do que log de 2 na base 1/3. Na hora que o log de 3 na base 3 passar dividindo, o que eu vou ter que fazer? Inverter o sinal. Por que eu vou ter que inverter o sinal, pessoal? Porque esse cara aqui é negativo e esse cara aqui é negativo. E quando você divide esse cara negativo por esse cara negativo, ele fica um número positivo. Igual eu fiz aqui, ó. Então eu tenho que inverter o sinal. Então isso aqui presta bastante atenção. Então isso aqui pelo gráfico a gente lembra. Aí fica log de 2 na base 1/3 dividido por log de 3 na base 1/3. Usa aquela propriedade nossa aqui de mudança de base. Olha, mesma base, então x maior do que log de 2 na base 3. Então a solução é todos os reais, então que x maior do que log de 2 na base 3. Observe, mesma solução. Independente da base que você escolha. Então a única questão é, quando você escolher uma base maior do que 1, você tem que fazer de um tipo. Quando você usar a base entre 0 e 1, você faz outro tipo. Tá? Só lembrar dessas propriedades. Agora vamos falar de inequações logarítmicas. A gente já viu equações logaritmo, agora vamos ver inequações logaritmo. Lembra, log de f de x na base a vai ser maior do que log de g de x na base a? Vai acontecer o seguinte. Quando o f de x vai continuar sendo maior de g de x quando eu pegar uma base maior do que 1. Lembra, você mantém o sinal da desigualdade quando a base é maior do que 1. Mas lembra, aqui a gente tem um porém. Tudo isso aqui tem que ser sempre o quê? Positivo. Agora, se eu pegar uma base entre 0 e 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? O f de x tem que ser menor do que o g de x. E também tem que ser maior do que 0. Então, só prestar atenção nisso. Vamos fazer uns exemplos. Então, vamos lá. Vamos resolver exemplos daquele primeiro tipo. Log de 2x menos 1 na base 2 menor do que log de 6 na base 2. Qual que é o valor de x que eu escolho que satisfaça isso? Vamos lá. Está na mesma base? Lembra, como a base aqui é maior do que 1,
como a base é maior do que 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? 2x menos 1 eu mantenho menor do que 6. Mas lembra, isso daqui tem que ser maior do que 0, porque não existe o logaritmo de um número negativo, tá? O logaritmo pode ser negativo, mas não existe o logaritmo de um número negativo. Então, olha só, então vai ficar assim, ó, 2x menos 1 menor do que 6 e maior do que 0. Como que a gente resolve essa equação? Aqui não tem, qual que é a ideia? Você deixar a nossa variável sozinha. Aqui não tem um menos 1, o que eu faço? Eu somo 1 de todos os lados da minha equação. Na hora que eu somo 1 aqui fica 1, na hora que eu somo 1 aqui fica 0, e na hora que eu somo 1 aqui fica 7. Agora o 2 está multiplicando esse x. Para mim sumir com esse 2, qual que é a ideia? Dividir todo mundo aqui por 2. Na hora que eu dividir todo mundo aqui por 2 vai ficar meio. 2 dividido por 2 fica x e 7 por meio. Portanto, aqui não é menor ou igual não. Tá? Então, portanto, x tem que ser maior do que 1 e menor do que 7 meios. Essa é a minha solução. É todos os reais que está nesse intervalo. Agora, vamos lá. Log de x quadrado menos 4x na base 1/3. Maior do que log de 5 na base 1/3. Eu quero descobrir quem que é o valor de x que satisfaz essa equação. Como a minha base agora, como a minha base está entre 0 e 1, o que acontece com esse sinal da desigualdade? Eu vou inverter. Então fica x quadrado menos 4x menor do que 5. Mas lembra, isso daqui tem que ser maior do que 0. Não pode ter o logaritmo do número negativo. Agora eu vou resolver isso aqui de dois jeitos. Eu vou resolver separadamente. Porque como tem uma equação do segundo grau aqui, tem um de grau de equação não, tem uma variável que está ao quadrado, não dá para mim resolver desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar. Eu vou resolver essa primeira desigualdade e depois resolve essa outra. Mas lembra, tem que ser essa e essa ao mesmo tempo. Não significa que as soluções são separadas. Então vamos lá. X quadrado menos 4x tem que ser maior do que 0. Chamei de equação I. E x quadrado menos 4x menor do que 5. Tem que satisfazer aqui e aqui. Na primeira, vamos ver onde satisfaz na primeira. X quadrado menos 4x é maior do que 0. Sem somente ser, se eu colocar em evidência o x vezes x menos 4 é maior do que 0. Quando você tem um produto de dois caras que é maior que 0, ou os dois são os dois maiores do que 0, ou os dois são menores do que 0. Lembra, os dois vão ser menores do que 0 quando o x for negativo. Correto? Porque se o x for negativo, aqui também vai ser negativo, 2 números negativos, produto positivo. Ou o x maior do que 4. Porque se x for maior do que 4, essa parte aqui vai ser maior do que 0. Consequentemente, essa aqui também é. Então, qual que é nessa primeira solução aqui? X menor do que 0 ou x maior do que 4. Então, essa equação I aqui, ó, o x tem que ser menor do que 0, aberto aqui, né? Ó, aberto. Ou x maior do que 4. Isso é a primeira equação. Mas lembra, tem que satisfazer essa e essa ao mesmo tempo. Vamos para a segunda. X quadrado menos 4x menor do que 5. Somando mais 5, menos 5 dos dois lados, vai ficar x quadrado menos 4x menos 5 menor do que 0. Olha, isso daqui é uma inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau. E a solução é o x entre menos 1 e 5. Procure como resolve a inequação do segundo grau. Como que a gente faz? Primeira coisa, a gente descobre quais são os valores que meu x é igual a 0. Por quê? Eu descobri os valores que meu x, que a minha equação zero, eu vou saber as raízes. Então, ó, eu descobri aqui que essa equação é igual a 0 quando x é menos 1 ou x é igual a 5, certo? Como isso aqui, o gráfico da equação de segundo grau é uma parábola e o a é positivo, ela é uma concavidade para cima. Se ela é uma concavidade para cima e aqui são as raízes, eu já descubro que eu sei onde minha equação é positiva e sei onde minha equação de segundo grau é negativa. Ela é positiva quando eles são menores do que menos 1 e maiores do que 5, e negativo quando está entre menos 1 e 5. Como eu quero os valores que são negativos, então quais são os valores? Aqui, ó. Quando o x está entre menos 1 e 5. Então, a segunda solução da equação, x menor do que menos 1 e maior do que 5. Lembra? Quando eu parei aqui para resolver, eu tinha que satisfazer essa e essa ao mesmo tempo. Onde satisfaz essas duas ao mesmo tempo? Na hora que você desce aqui, ó, onde satisfaz? X
E aqui, onde vai satisfazer? X está entre 0. Ah, fiz errado, pessoal. Fiz errado. Aqui está errado. Aqui. Aqui é o menos 1. Aqui é o 5. A solução é entre menos 1 e 5, né? A solução é entre menos 1 e 5. Então, na hora que você desce aqui, ó, onde vai ser a interseção dessas duas soluções? Entre menos 1 e 0 e entre 4 e 5. Então, a minha solução é o x está entre menos 1 e 0 ou x está entre 4 e 5. Qualquer um desses dois valores que eu pegar aqui vai satisfazer essa equação. Tá? Então, esqueceu? Procurem como resolver a equação do segundo grau. Agora, vamos pegar o segundo tipo. Quando eu tenho inequações desse tipo, log de f de x na base a maior do que k, ou log de f de x na base a menor do que k. Vamos lá. Log de f de x na base a maior do que k implica que f de x é maior do que a elevado a k se eu pegar a base maior do que 1. Lembra? Se eu pegar a base maior que 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? Eu mantenho f de x maior do que a elevado a k. Eu preciso colocar que aqui é maior que 0? Não preciso. Por quê, pessoal? Porque a gente já sempre está trabalhando com potências positivas. Então, f de x maior do que k. Agora, se eu pegar a minha base entre 0 e 1, o que vai acontecer? O f de x vai ser menor do que o a elevado a k. Aí, pelo fato de f de x ser menor do que o a elevado a k, aí agora eu tenho que considerar isso maior do que 0. Agora, f de x, log de f de x na base a menor do que k, se eu pegar uma base maior do que 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? Ó? F de x menor do que a elevado a k, mantém. Só que o f de x tem que ser maior do que 0. Se eu pego agora a base entre 0 e 1, o que eu faço com o sinal da desigualdade? Eu inverto. Então fica como f de x maior do que a elevado a k. Eu preciso colocar que isso daqui é maior do que 0? Não preciso. Por quê? Porque a elevado a k é menor do que 0. Então, pessoal, é muito simples. É só analisar o quê? A base. De acordo com a base, você vai saber se você vai inverter o sinal da desigualdade ou não. E outra coisa, você tem que sempre garantir que o meu f de x é maior do que 0. Aqui eu não preciso colocar porque aqui já é maior do que 0, a elevado a k. Aqui eu preciso colocar porque eu não sei ainda, então eu preciso colocar. Então você tem que analisar essas coisas. Vamos fazer mais um exemplo? Então vamos fazer os exemplos. Log de 3x mais 2 na base 3 menor do que 2. Como eu tenho aqui a base maior do que 1, como a minha base é maior do que 1, o que acontece? 3x mais 2 vai ser menor do que 3 ao quadrado. Mas lembra, 3x mais 2 também tem que ser maior do que 0. 3 ao quadrado é 9, então a equação vai ficar 3x mais 2 maior do que 0 e menor do que 9. Então, ó, e menor do que 9. Lembra da lógica, né? E diferente de ou, né? Porque ou teria que ser esse ou esse, mas o e tem que ser esse e esse ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 0 menor do que 3x mais 2, que é menor do que 9. Para mim resolver isso, eu somo menos 2 em todos os membros da minha equação. Aqui eu somo menos 2, aqui menos 2, aqui menos 2. Para me manter assim. Então fica menos x, 3x e 7. Esse 3 fica multiplicando, para mim subir com ele, o que eu faço? Basta eu dividir tudo por 3. Então fica menos 2 terços, aqui fica x, 7 terços. Então a minha solução é x maior do que menos 2 terços e menor do que 7 terços. Vamos resolver outro. Log de 2x ao quadrado menos 7x mais 5 na base 1 terço menor ou igual que menos 2. Agora aqui a minha base, ela é menor do que 1 e maior do que 0. Então o que vai acontecer? Esse cara aqui, esse sinal, o que vai acontecer? Eu vou inverter, então vai ficar 2x quadrado menos 7x mais 5 maior do que 1 terço elevado a menos 2. Tá. Eu preciso colocar isso daqui maior do que 0? Eu preciso colocar isso daqui maior do que 0? Não preciso, porque se isso daqui é maior do que isso, e isso daqui é sempre maior do que 0, então não preciso. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 7x mais 5. 1 terço elevado a menos 2 é 9. Então vai ficar 2x quadrado menos 7x mais 5 maior do que 9. Somando menos 9 dos dois lados, aqui 0, então vai ficar menos 4. Então a equação vai ficar 2x quadrado menos 7x menos 4 maior do que 0. Resolvendo essa equação vai ficar x menor do que menos meio ou x maior do que 1/4.
Lembra, pessoal, como que a gente resolve essa equação? Essa inequação? Pelo gráfico. Isso daqui é igual a zero, resolvendo uma equação do segundo grau, sem somente ser x é igual a menos meio, ou x igual a 4. Na hora que você desenha o gráfico, aqui você tem o menos meio, e aqui você tem o gráfico. O x que multiplica o x ao quadrado é o 2, é positivo, com cavidade para cima. Então faz como? O gráfico para assim. Eu quero os valores que são maiores do que zero. Os valores que são maiores que zero são os valores que estão acima do eixo x. E quais são os valores que eu pego para x que ele vai dar positivo? Quando x é menor do que menos meio, ou x maior ou igual que 4. Aqui eu estou mantendo menor ou igual porque tem aqui. Então a minha solução é x pertence aos reais, tal que x menor do que menos meio, ou x maior do que 4. Maior ou igual que 4, qualquer um. Incógnita auxiliar. Incógnita auxiliar é aquela ideia de a gente fazer aquela substituição. Ó, log ao quadrado de x na base 3 menos 3 vezes log de x na base 3 mais 2 maior do que 2. Quando você vê esse ao quadrado, você já pensa, opa, equação do segundo grau. Inequação do segundo grau. O que eu faço? Vamos substituir, vamos chamar y de log de x na base 3. Então, na hora que a gente substituir, vai ficar como? Y ao quadrado menos 3 vezes y mais 2. Opa! Maior do que 2. Tá? Deixa eu só conferir aqui. X é 1. Ah, tá. Estava certo. Aqui é 0. Aqui é 0. Tá. Então tá certo. Y ao quadrado menos 3y mais 2 maior do que 0. Isso daí é uma inequação do segundo grau. Se o y for menor do que 1 ou y maior do que meio. Como que a gente resolve isso? Mesma coisa. Y ao quadrado menos 3y mais 2 é igual a 0. Achando as raízes daqui vai ser quando y é igual a 1 ou y igual a 2. Fazendo o gráfico com cavidade para cima, aqui tem 1, aqui tem o 2, a parábola vai fazer isso. Eu quero os valores que são positivos. Quais são os valores que são positivos? Quando x é maior do que 2 ou x menor do que 1. Tá, eu achei o valor de y, agora eu tenho que voltar e achar o valor de x. Como y é igual ao log de x na base 3, então, log de x na base 3 menor do que 1, quando x for menor do que 3 elevado a 1 e maior do que 0. Lembra, se eu só deixar x menor do que 3, está errado, porque aí o x não pode ser negativo. Ou log de x na base 3 maior do que 2, sem somente ser x maior do que 3 ao quadrado. Eu preciso colocar aqui maior do que 0? Não, né? Porque já é. X é igual a maior do que 9. Então a solução é ou x está entre 0 e 3, ou x maior do que 9. Essa daqui é a minha solução. E para a gente encerrar o capítulo, pessoal, do nosso capítulo 2, como atividade, vocês podem encerrar toda a lista de exercício do capítulo 2, que eu acho que só ficou faltando os exercícios 15 e 16. Mas, em todo caso, vocês podem terminar até o 16. Correto? Então, não vão acumulando, pessoal, porque a gente já vai entrar no próximo capítulo em progressão aritmética e geométrica e vai acabar confundindo vocês um pouco, tá? Então, já começam aqui. Certo, pessoal? Até mais.